Salve Maria Imaculada, amados e caríssimos irmãos e irmãs, a paz de Cristo Jesus esteja no coração de cada um de vocês e o fogo crepitante do Espírito Santo de Deus. Vamos avançando em nossa guerra espiritual, onde nossa soberana Santíssima Virgem Maria vai à nossa frente, porque ela já é a vencedora, ela já tem a vitória, ela já está coroada sobre todos os anjos, sobre todos os homens, sobre todos os santos. Por isso, ela vem nos conceder, então, todas as graças que nós necessitamos neste dia para perseverarmos no nosso caminho da nossa total consagração a nosso Senhor Jesus Cristo. Façamos, então, juntos a nossa oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Eu vou fazer uma oração, e essa oração belíssima é chamada Augusta Rainha, ou Augusta Rainha dos Céus, ou Senhora dos Anjos, onde nós pedimos a poderosa intercessão de Nossa Senhora, e ela prometeu a um santo padre que cada vez que nós rezássemos essa oração, ela enviaria 1000 anjos em nosso auxílio para nos defender contra todos os demônios. Augusta Rainha dos Céus e Senhora dos Anjos, vós que recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, humildemente nós vos rogamos que envieis as legiões celestes para que as vossas ordens persigam e combatam os demônios por toda a parte, refreando a sua audácia e precipitando-os no abismo. Quem como Deus, ninguém. Ó bondosa e carinhosa Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança, ó Divina Mãe. Enviai os santos anjos em nossa defesa, afastando para longe de nós o cruel inimigo. São Miguel, com todos os seus santos anjos, combatei e rogai por nós. Amém. Lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorreram à vossa proteção, imploraram vosso socorro, fossem por vós desamparados. Animada, pois, com igual confiança, a vós, ó Virgem entre todas singular, como minha mãe eu recorro e de vós eu me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus, humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Assim seja. Amém. Caríssimos e amados irmãos e irmãs, vamos avançando em nossos estudos. Eu me lembro que da última vez nós falamos que iríamos terminar o capítulo 2, nos resta apenas uma página, então daremos sequência iniciando um exame de consciência que nós vamos retirar desse livro aqui belíssimo, desse santo da nossa igreja, um santo muito amado, São Francisco de Sales. Aqui ele traz um exame onde nós vamos adentrando um pouco no estado da nossa alma, como vai a nossa aspiração para ser de Deus, para amar o próximo, para abandonar o pecado. Então, depois desse exame breve, nós iremos entrar no exame de consciência profundo, onde nós vamos fazer as perguntas todas a respeito dos mandamentos da lei de Deus, dos mandamentos da Igreja Católica, enfim, a respeito dos pecados em geral. Porque para nós fazermos a nossa total consagração à Nossa Senhora, nós precisamos estar em estado de graça, ou seja, nós temos que ter a graça santificante dentro de nós, ou seja, traduzindo em outras palavras, nós não podemos ter pecados mortais na nossa alma no momento da nossa consagração total. Por isso, vamos fazer um exame bem preciso, bem sério. Esse exame de consciência que eu costumo fazer com os meus irmãos e irmãs do Consagre-te, eu tirei ele do site de Montfort. Eu não sei se ainda é o mesmo endereço, mas na época era montfort.org.br, algo assim. Então, esse exame é bem completo, aliás, é o mesmo também que tem no site do padre Duarte Souza Lara, esse padre maravilhoso. O site é o santidade.net, é um exame de consciência para adultos completo. Aliás, também é o mesmo exame que o Frei Gilson Som do Monte também deixou
recentemente um exame de consciência, um vídeo quase com uma hora, onde ele vai explicando todos os mandamentos. Também o Instituto Hesed, da irmã Kelly Patrícia, também fez um exame de consciência com esse mesmo exame. Então é um exame que muitos usam porque ele é bem completo. Porém, eu vou fazer o nosso próprio vídeo, por quê? Porque eu vou dar exemplos mais claros, exemplos que tornem para nós mais óbvio, para que assim, com a luz do Espírito Santo, nós vamos em nossa consciência implorar, impetrar a luz do alto sobre nós, com a intercessão de nossa boa Mãe do Céu, e ali nós vamos já começar a anotar. Pegar um caderno ou o nosso diário espiritual ou folhas mesmo, e vamos já começar a fazer o nosso exame de consciência desde já. Por quê? Porque já estamos adentrando o final do mês de fevereiro de 2022. Daqui a pouco vai iniciar a Santa Quaresma da Igreja, a Quaresma Geral, que nós com certeza fazemos todos os anos. E depois dessa Quaresma já terminaremos a Quaresma em abril. Terminando a Quaresma, logo depois já vem maio, que é o mês que nós combinamos então de fazer a nossa total consagração no dia de Nossa Senhora de Fátima, dia 13 de maio. Portanto, a preparação, os exercícios espirituais dos 33 dias, eles começarão no dia 13 de abril ou dia 12 de abril. Se assim nós preferimos terminar um dia antes, para então ficarmos mais livres no dia da consagração. Aliás, é o dia do meu aniversário, 13 de abril. Então, para que assim já estejamos mais preparados, mais cientes, vamos iniciar o exame desde já, passando o tempo da Quaresma, aproveitando, quem sabe, os nossos exercícios espirituais da Quaresma, aquilo que nós vamos nos propor a fazer na Quaresma de penitência, de oração, de jejum, e já emendar então o exame mais profundo. Não vamos perder tempo, vamos desde já examinando a nossa consciência, porque é uma confissão geral. Mesmo que muitos já tenham feito uma confissão geral, vamos retomar e vamos fazer de novo. Nunca é demais. O nosso caminho de conversão é sempre, sempre, sempre. É diariamente até o nosso último suspiro. Então não vamos parar. Vamos lá. Falta só para nós uma última página do tratado, no capítulo 2. Vamos juntos então terminar a leitura. Depois tem uma passagem do Evangelho que eu separei para nós, e então vamos entrar com o Catecismo da Igreja Católica a respeito da definição do pecado e da diferença entre pecado mortal e venial. Então entraremos já no nosso exame de consciência neste vídeo, e no próximo então eu darei continuidade fazendo todas as perguntas sobre o exame de consciência mais completo. Amém? Artigo 5º. É-nos muito difícil conservar a graça e os tesouros recebidos de Deus. Estamos no número 87 do capítulo 2 do tratado. A quinta verdade. É muito difícil, atendendo à nossa fraqueza e fragilidade, conservar em nós as graças e os tesouros recebidos de Deus. Primeiro, porque temos esse tesouro mais valioso do que o céu e a terra em vasos frágeis, conforme 2 Coríntios 4:7. Num corpo corruptível, numa alma fraca e inconstante que por um nada se perturba e abate. Segundo, porque os demônios, que são ladrões muito finos, querem apanhar-nos de improviso para nos roubar e despojar. Para isso, espreitam noite e dia o momento favorável, rondam incessantemente prontos para nos devorar e nos arrebatar num só momento, por um único pecado, tudo que ganhamos em graças e méritos durante muitos anos. A sua malícia, a sua experiência, as suas astúcias e o seu número devem nos fazer temer imensamente esta infelicidade. Já outras pessoas mais cheias de graça, mais ricas de virtudes, mais fundadas na experiência e elevadas em santidade, foram surpreendidas, roubadas e lamentavelmente despojadas. Quantos cedros do Líbano, quantas estrelas do firmamento não se tem visto cair miseravelmente e em pouco tempo perder toda a sua elevação e claridade? De onde proveio esta estranha mudança? O que faltou não foi a graça, que não falta a ninguém, foi a humildade. Julgaram-se mais fortes e mais capazes do que eram. Julgaram que podiam guardar os seus tesouros. Fiaram-se, apoiaram-se em si mesmos, acharam a sua casa bastante segura,
e os seus cofres bastante fortes para guardar o precioso tesouro da graça. Foi por causa desta confiança não acautelada que tinham em si, embora lhes parecesse que se apoiavam unicamente na graça de Deus, que o Senhor, infinitamente justo, permitiu que fossem roubados e abandonados a si mesmos. Se tivessem conhecido a admirável devoção que vou expor, teriam confiado o seu tesouro a uma virgem poderosa e fiel que o teria guardado como seu, considerando isto como um dever de justiça. Terceiro, é difícil perseverar na justiça por causa da estranha corrupção do mundo. Ele está presentemente tão corrompido que se torna quase inevitável serem os corações religiosos manchados, senão pela sua lama, ao menos pela poeira. Assim, é quase um milagre conservar-se alguém firme no meio desta torrente impetuosa, sem ser arrastado, andar neste mar tormentoso, sem ser submergido ou pilhado pelos piratas e corsários, respirar este ar empestado, sem lhe sentir as más consequências. É a Virgem, a única sempre fiel, sobre a qual a serpente jamais teve poder, quem faz este milagre a favor daqueles e daquelas que a servem da melhor maneira. Ou seja, dentro dela, na fé dela, nós iremos até o fim, com a graça de Deus. E mais, saibamos que a graça de Deus ela é tão preciosa que nós não temos muita noção. Então, muitas vezes nós vemos que muitos dos nossos irmãos e irmãs vão saindo da sua vida de virtude, da sua vida de oração, vão caindo em pecados e não vão conseguindo sustentar o tesouro imenso que é uma única graça que Deus nos concede. Ou seja, ainda mais a sua própria presença em nós. Nós que somos casa de Deus, nós que temos a graça de sermos morada de Deus, habitação da Trindade. Quanto mais então, essa que é a maior graça que nós podemos ter como filhos de Deus. Portanto, então a nossa grande necessidade de termos alguém, esse alguém que é nossa Mãe do Céu, que irá guardar não só a presença de Deus em nós, mas irá também guardar todos os dons, talentos, graças que nós possamos receber de Deus ou que já tenhamos recebido de Deus. E o mais belo é que ela guardará também aquilo que ficou no passado, porque a consagração total ela abrange o presente, o passado e o futuro. Então, confiança, tudo aquilo que foi depositado no vaso espiritual, no vaso honorífico que é nossa boa Mãe do Céu, ela não deixará perder. Embora, mesmo que passamos por momentos em nossas vidas, situações, provas, tentações, tribulações, onde nós pensemos que perdemos a graça, ou que, eu acredito que eu não tenho mais esse talento, esse dom que me foi dado do alto, porque todo dom e toda dádiva perfeita vem de Deus, do Pai das luzes. Todo dom vem do alto, nada é nosso próprio. Nosso nós só temos o nada e a miséria. O Evangelho segundo nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, aliás, vem nos dizer o seguinte, Mateus capítulo 9, versículo a partir do 16. Ninguém põe um remendo de pano novo numa veste velha, porque arrancaria uma parte da veste e o rasgão ficaria pior. Não se coloca tampouco vinho novo em odres novos. Do contrário, não se coloca tampouco vinho novo em odres velhos. Do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Coloca-se, porém, o vinho novo em odres novos, e assim tanto um como o outro se conservam. Então, a maneira de nós conservarmos a graça de Deus, o odre aqui é o vaso, tá? É recipiente. Odre significa isso, essa palavra. Então, onde nós vamos derramar tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, todas as graças que nos vêm, obviamente, pelas mãos de Nossa Senhora. Ela é a medianeira de todas as graças. Mas ela própria tomará aquilo para si. Então, ela usará da maneira que ela quiser. Como ela eleger no coração dela, ela então irá dispor dessas graças. E ela irá conservar, diz aqui a palavra de Deus. Se o vinho novo é colocado em odre novo,
Assim tanto um como o outro se conserva. O vinho novo, o óleo novo. O vinho novo, que é a graça de Deus, e o óleo novo, que é a Santíssima Virgem Maria, então tudo perfeito, e a graça de Deus será perfeitamente conservada em nós. Agora, como eu havia falado a vocês, caríssimos, que nós precisamos ter o catecismo da Igreja Católica, o nosso catecismo, o verdadeiro. O catecismo de todo católico deve ser esse. Tá? Esse catecismo, então, eu já falei para cada um de vós, em alguma formação, que ele foi todo revisado, todo compilado, todinho, pelo nosso Santo Papa João Paulo II, Santo Papa da Igreja, um santo e um Papa. Portanto, aqui está toda a doutrina. Nós estamos vendo essas nuvens terríveis no horizonte, nuvens negras que vêm se aproximando da Santa Igreja Católica para iniciar cismas, não um, mas mais de um, quem sabe. Então, precisamos rezar muito para que possamos ter sempre o sólido alimento. Quem ainda não tem, quem está no nosso grupo da consagração ainda não tem o catecismo, corra para comprar esse, o verdadeiro original, antes que a doutrina se dissipe em cismas e depois vão fazendo outros documentos que serão falsos. Como nós já vimos em muitas livrarias católicas, infelizmente, livrarias até muito famosas, livros que são assim totalmente hereges, que já não trata mais assim da doutrina, uma coisa muito superficial, que não tem algo de sólido, algo que verdadeiramente é da tradição, é apoiado pelo magistério que está unido ao Santo Papa. Certo? Então, vamos correr atrás do nosso catecismo. Ele tem em forma online, porém, por ser um livro muito grande, grosso, é bom que nós tenhamos, porque para o nosso estudo, a nossa pesquisa, tudo que nós precisamos saber da nossa santa fé católica está aqui. Precisamos tê-lo, precisamos lê-lo. Qualquer dúvida que tivermos, precisamos buscar aqui. Por que eu falo isso a vocês, assim como eu falei a todos os meus irmãos e irmãs dos outros grupos de consagração que Nossa Senhora já me deu a graça de acompanhar? Nós que queremos ser verdadeiros católicos, lutarmos, perseverarmos pela nossa fé até o fim, nós não devemos seguir padres, bispos, religiosos, religiosas, pessoas influentes que estão aí parecendo muito santos atualmente, em qualquer ramo da Santa Igreja Católica. Por quê? Porque são apenas pessoas. Nem a mim, nem a ninguém da minha missão, nem a nenhuma pessoa. Apenas nós somos instrumentos da graça de Deus. Porém, nós podemos errar, nós podemos cair, nós podemos andar por um caminho totalmente errado. Mas a doutrina permanece sempre a mesma. A tradição permanece sempre a mesma. Portanto, atenção, quando, quem sabe, algum de vocês escuta numa homilia algo que parece meio duvidoso contra a doutrina, aquilo ali parece que a pessoa falou, não está muito certo, eu vou procurar saber, procure mesmo, porque é o seu dever. É seu dever de católico buscar a verdade também. É um ato de negligência, é um pecado você não buscar conhecer as verdades da sua Santa Igreja. Você não buscar conhecer mais a Deus. Não buscar saber mais sobre a fé que você diz seguir. Se alguém te perguntar algum dia, você tem que saber dar a resposta a respeito da sua fé, sem sombra de dúvidas. Pedir mesmo essa graça dessa fé firme e viva. Até meu pai espiritual sempre gosta de brincar que ele, todas as suas orações ele pede, Senhor me dê fé, Senhor me dê fé, Senhor me dê fé. Fica até engraçado assim a maneira, né, ritmada, mas é para dizer que pedir esse dom da fé. Todo dom vem do alto, nada é nosso. Muitos até ficam um pouco chateados com São Luís Maria Grão de Montfort quando começam a ler o tratado, né, no capítulo 2, que se assustam. Quando São Luís começa a falar, deixa eu ver se eu encontro aqui o parágrafo exato. Quando São Luís começa a falar, aqui estamos no número, isso, aqui. Olha, é o número 7 e 9 do tratado. Quando São Luís começa falando da nossa miséria, do nosso fundo mal,
A nossa única herança é o orgulho e a cegueira de espírito, o endurecimento do coração, a fraqueza, a inconstância da alma, a concupiscência, a revolta das paixões, as doenças do corpo. Somos naturalmente mais orgulhosos que os pavões, mais apegados à terra do que os sapos, piores do que os bodes, mais invejosos que as serpentes, mais gulosos do que os porcos, mais coléricos do que os tigres e mais preguiçosos do que as tartarugas. E muitos se ressentem, não sou tudo isso, não mereço o inferno. E São Luís fala, nada há tão digno de amor como Deus e nada tão digno de ódio como nós. Somos sumamente dignos de ódio, porque sem a graça. Mas já vimos, conforme o Santo Evangelho, que o odre novo, aonde iremos depositar essa graça nova, é a Santíssima Virgem. Portanto, ela sempre puríssima, sempre imaculada, sempre virgem, antes, durante e depois do parto. Não temos o que temer, que o nosso tesouro, que é a graça de Deus, ficará bem guardado. Então, a definição do pecado. O pecado é uma falta contra a razão. Estou no número 1849 do nosso Catecismo da Igreja Católica. O pecado é uma falta contra a razão, a verdade e a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. O pecado é a ofensa a Deus. Pequei contra ti somente pratiquei o que é mal aos teus olhos, conforme o Salmo 51. Em algumas traduções é o Salmo 50. Então, o que nós precisamos saber a respeito da diferença entre o pecado mortal e o venial. Então eu vou ler aqui o texto do Catecismo, depois eu vou explicar com as nossas palavras para que fique de uma maneira mais clara. A gravidade do pecado mortal e venial, número 1854 e seguintes. Vai seguindo. Quem tem o Catecismo já pode abrir lá e conferir. Então, convém avaliar os pecados segundo a sua gravidade, perceptível já na Escritura. A distinção entre pecado mortal e pecado venial se impôs na tradição da igreja. Então a igreja que bateu o martelo lá no magistério e falou, olha, não todos os pecados levam à morte, diz também a palavra de Deus. Mas alguns são mais graves, outros já são leves, não ferem tanto a caridade. Não tiram tanto essa graça santificante que a própria Santíssima Virgem guarda para nós. A graça de Deus, a graça, o estado da graça. Não tira. Alguns pecados não tiram. Outros já tiram e de uma vez. E lembrando que somente pela confissão é que, se cometemos um pecado mortal, é que voltamos ao estado da graça. Isso tem que ficar muito claro para nós, ainda mais pela nossa consagração. É somente pela confissão e com a absolvição de um sacerdote devidamente ordenado, dizendo estas palavras. Tem uma fórmula que todo sacerdote tem para, então, expulsar o pecado da nossa alma, para ele ser usado como o próprio Cristo. Tem uma fórmula que é dita. Ele tem que dizer, eu te absolvo de todos os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Às vezes os sacerdotes falam a fórmula completa, pelo ministério me confiado, eu não lembro agora exatamente das palavras, mas enfim, fala que foi conferido pela igreja, o poder foi dado a ele, porque ele foi ordenado. Então, mas ele tem que dizer, eu te absolvo. Se ele não disser, se ele disser assim, mas que Jesus te perdoe, continue lutando para não fazer tantas coisas feias, assim, sei lá. Hoje em dia a gente pode se esperar de tudo. Então a confissão não foi válida. Você foi de coração, pode até ter ido de coração arrependido. Ali mesmo, mas por causa da fórmula que não foi dita, busque outro pai. Por isso nós temos que conhecer a nossa doutrina. A fórmula da absolvição ela tem que ser dita, pronunciada pelo sacerdote. Infelizmente, eu já fui me confessar com sacerdotes que não falaram a fórmula completa. Então, eu sabendo daquilo, infelizmente, como não tem como chegar e falar algo assim, porque às vezes a fila da confissão vai andando, eu saio dali, vou, ou outra oportunidade, buscar outros sacerdotes. Já aconteceu comigo. Por isso, fiquemos atentos à nossa doutrina. Tem que ser dita a fórmula.
Agora, é claro que as disposições para receber o sacramento da confissão, da penitência ou reconciliação, assim é chamada, e aqui está também no catecismo, é mais pela parte do penitente, ou seja, pela nossa parte. Nós que somos os pecadores e vamos ao tribunal da misericórdia, da justiça divina. A maior parte tem que ser a nossa. A do sacerdote é apenas dizer a fórmula, porque ele representa o Cristo. Mas tenhamos muito cuidado, porque tem que ser dito: eu te absolvo. Tem que ser dito. É claro que Deus, na sua infinita misericórdia, ele tem todos os caminhos para alcançar para qualquer alma, para a humanidade inteira, o perdão infinito dele, a misericórdia infinita dele, de outras e tantas maneiras. Porque Deus é Deus. Porém, nós que abraçamos a fé, aqui nós temos que ficar com isso muito claro. Nós que abraçamos a fé católica, vamos buscar o meio ordinário. É a ordem natural. Se você teve a graça, o chamado de conhecer a Santa Igreja Católica, de ter sido batizado, crismado, você está fazendo um processo para fazer a total consagração, que nada mais é do que a renovação do seu batismo, é a sua vivência católica. Você está tendo a oportunidade que muitas, milhares, milhões de almas não vão ter. Não vão ter. Portanto, fiquemos no método ordinário. A nossa vida sacramental, volto a falar, a consagração nada mais é do que a sua vida na graça com Deus e com Nossa Senhora, a sua vida sacramental, a sua vida de oração diária, a sua vida de confissão frequente, a sua vida de comunhão frequente. É o método ordinário. Hoje mesmo, depois que eu tive a graça de receber o sacramento da confissão, aliás, antes eu vinha pensando, eu falei, meu Deus, temos que sempre buscar o Senhor na forma ordinária, porque é assim que o Senhor está se manifestando para nós. Muitos não têm essa graça, essa oportunidade. Então eu imploro muito a Deus que eu receba essa graça de todo o coração e não perca essa graça. Eu não quero perder essa graça. Temos que dizer nas nossas orações, porque nós tivemos a chance. Os outros nossos irmãos não tiveram, e Deus, na sua infinita misericórdia, vai salvá-los, vai tirar deles o pecado de outra maneira. Nós não sabemos como isso acontece. É lá em Deus, é lá na sua misericórdia infinita. Entendam, então, vamos ficar muito ligados. Vamos buscar o modo ordinário. Ah, mas eu tenho que sempre ir. Tem que sempre ir. Ah, mas eu tenho que sempre buscar a confissão. Não é Deus, não é o Pai que vai chegar na minha casa, vim atender a sua confissão. Não, aliás, cada vez está ficando mais precária a situação de acharmos padres bons para ouvir a nossa confissão. Então tenhamos muito e muito e muito cuidado com isso, tá certo, caríssimos irmãos e irmãs? Então vamos lá, continuando então. O pecado mortal, ele destrói a caridade no coração do homem por uma infração grave da lei de Deus. Desvia o homem de Deus, que é o seu fim último e a sua bem-aventurança, preferindo um bem inferior. Definição do catecismo. O pecado venial deixa subsistir a caridade, embora a ofenda e fira. Tá? Então, é outra parte que eu tinha marcado aqui para nós. Sim, agora que vem as três condições para que seja um pecado mortal. Para que um pecado seja mortal, requerem-se três condições ao mesmo tempo. É pecado mortal todo pecado que tem como objeto uma matéria grave e que é cometido com plena consciência e deliberadamente. A matéria grave é precisada pelos 10 mandamentos. A matéria grave é precisada pelos 10 mandamentos. O pecado mortal requer pleno conhecimento e pleno consentimento. A ignorância afetada e o endurecimento do coração não diminuem, mas antes aumentam o caráter voluntário do pecado. Isso é sério. Depois continua. O pecado mortal é uma possibilidade radical da liberdade humana, como é o próprio amor. Acarreta a perda da caridade e a privação da graça santificante, que foi a graça que nós falamos no início. O estado da graça. Isto é, do estado da graça. Se este estado não for recuperado mediante o arrependimento e o perdão de Deus, causa a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna no inferno, já que nossa liberdade tem o poder de fazer opções para sempre sem regresso. Como é séria a nossa liberdade. Esse dom que Deus nos concedeu, que sem
nós não podemos amá-lo de todo o coração, de toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento. Sem a liberdade, Deus não quer o nosso amor. Precisa ser livre. Então, o Catecismo da Igreja está deixando claro: se este estado, ou seja, o estado da perda da graça de Deus, não for recuperado mediante o arrependimento e o perdão de Deus, aqui nem cita a confissão, mas fala mediante o arrependimento. Por quê? O Catecismo está deixando aqui claro que, em outras linhas, que Deus tem lá os seus meios. Se não houver arrependimento, o perdão de Deus não pode ser dado, já que nossa liberdade tem o poder de fazer opções para sempre sem regresso. A nossa liberdade tem esse poder de fazer essa opção de escolher o inferno. Então, nós temos que sempre, sempre, sempre pedir muito a Nossa Senhora a graça de não cometermos mais pecados mortais. Se nós já tivemos a infelicidade de cometê-los, provavelmente que sim. 99,9% da humanidade inteira, que nós somos bilhões e bilhões de pessoas, de seres humanos com consciência, com liberdade, com vontade, com razão, seres humanos perfeitos, já cometeram pecados mortais. Portanto, qual a nossa parte então? Aonde entra o nosso movimento? Arrependimento e confissão. Esse é o movimento ordinário. Essas três condições significam o pleno conhecimento, ou seja, conhecer o que era o pecado, e a matéria grave, o segundo. A matéria grave, o Catecismo diz que é precisada pelos 10 mandamentos, os 10 mandamentos da lei de Deus, que temos que sabê-los de cor, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o seu santo nome em vão, guardar os domingos e festas, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não roubar, não levantar falso testemunho, não cobiçar a mulher ou homem do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Os mandamentos da lei de Deus. E o terceiro, eu falei pleno conhecimento, matéria grave, precisada pelos 10 mandamentos, e a plena consciência, a vontade deliberada, ou seja, a vontade firme. É assim, resumindo em outras palavras, eu sei que isso é um pecado grave, mas eu vou fazer, eu já estou decidido, é a decisão. Por isso a liberdade do ser humano é tão séria, e ela tem que conhecer, ela ou ele tem que conhecer que aquilo é grave, que é sério. É claro que muitos que estão hoje em pecado mortal atualmente não sabem exatamente que aquilo era tão sério, assim conforme às vezes os 10 mandamentos. Muitos não têm conhecimento, às vezes nossos irmãos e irmãs de outras religiões, outras denominações que não conhecem o Cristo, não conhecem a Deus. Por isso Deus também, na sua infinita misericórdia, irá julgar, olhar para cada um conforme o conhecimento do seu coração, da sua consciência, conforme foi formada a sua consciência. Por isso eu volto a falar, nós vamos pelo caminho ordinário, por esse caminho que nós estamos sendo chamados a viver. Fiquemos então com isso. Já então, o pecado venial enfraquece a caridade, traduz uma afeição desordenada pelos bens criados, e comete-se um pecado venial quando não se observa em matéria leve a medida prescrita pela lei moral, ou então quando se desobedece à lei moral em matéria grave, mas sem pleno conhecimento ou pleno consentimento. Eu vou dar agora alguns exemplos básicos para que possamos ficar mais claros, mais esclarecidos nesse nosso assunto. Então, 7º mandamento da lei de Deus, não roubar. A matéria é grave, porque está nos 10 mandamentos. Mas, às vezes, o dano que foi causado à pessoa que cometeu um pecado desse não foi grave, não foi tão grave. Por exemplo, ela pegou uma balinha no mercado. O que isso muda no mercado, na pessoa que está... muda muita coisa. Mas se eu vejo um mendigo na rua e de repente eu vou e pego ali o lanche dele para brincar ou para rir, sei lá, com uns amigos aí para zoar do mendigo, já cometi outro pecado em cima, além do roubo, de deixar o mendigo sem comer, ainda zombaria com pessoas, né, que não tem muitas condições,
ou zombaria com doentes, idosos, isso tudo. Então, aí já aumenta a gravidade do pecado. Aumenta. Vamos ir para outro pecado. Citar o quarto mandamento, honrar pai e mãe. De repente eu dei uma má resposta para minha mãe. Uma resposta assim, impaciente. Mas foi uma resposta impaciente. A matéria está precisada pelos 10 mandamentos. Faz parte, não faz? Faz. Foi com pleno consentimento? Pode ter sido. Posso saber que é errado, mas saiu aquilo. É a concupiscência dentro de nós. Foi com pleno conhecimento, pleno consentimento. Vontade. A minha vontade eu coloquei naquilo. Eu decidi realmente dar uma má resposta. Mas, apesar de a matéria estar precisada dos 10 mandamentos, é um pecado leve. Foi só uma resposta má. Uma resposta que não foi nenhum xingamento nem nada. Então, isso aí já muda a gravidade do pecado. Agora, outra coisa é eu chegar a dar um tapa na cara da minha mãe. Então, já aumenta a gravidade, já entra como pecado mortal. Entendeu? Porque eu conheço, eu tenho conhecimento. Entendem? Então, isso tudo nós vamos ver mais claramente na nossa lista completa dos 10 mandamentos que nós vamos fazer no próximo vídeo. Esse vídeo eu já fiz ele em 2016, se eu não me engano, no Consagra-te Rio Grande. Porém, eu vou acrescentá-lo porque eu acredito que nesse vídeo, acho que ele existe no YouTube até hoje. Não ficou muito completo porque eu não dei muitos exemplos. Então, eu quero, dessa vez, trazer para nós exemplos para que assim possamos já anotar lá na nossa lista. Já começa, já prepara. Se você tem seu caderninho, seu diário espiritual, exame de consciência para a confissão geral, exame completo. E já começa anotando desde já. Cada vez que você for fazer suas orações, que você estiver na Santa Missa, que você estiver, enfim, o Espírito Santo vai começar a lhe tocar muitas coisas e você vai fazendo a sua confissão geral. Talvez pecados da sua infância, da sua adolescência, da sua juventude, que você não lembrava. O Espírito Santo vai te lembrar para que você possa chegar no momento da sua consagração total com a sua vela na mão, com a sua veste branca, ou enfim, com a veste mais adequada que você escolher. Quem sabe as mulheres que aderirem à saia e o véu, pelo menos no dia da consagração, e a sua vela batismal, ali naquela hora sua alma tem que estar branca, pura, igual a neve. E aquele ato de renovação das promessas do batismo, que é a total consagração, que é a fórmula da consagração, ó sabedoria eterna encarnada, ó amabilíssimo e adorável Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, essa fórmula, ela vai então apagar todas as penas devidas pelos nossos pecados. Por isso, então, requer antes a confissão geral, porque todas aquelas manchas ali, que os resquícios que iriam ficar no momento da consagração, acabou! E nós iremos estar com a nossa alma pura e límpida, como eu falei, acho que em 2 ou 3 formações passadas, não me lembro de fato. Então, se nós morremos naquela hora, depois daquela missa da consagração, a gente sobe para o céu igual uma pombinha. Por quê? Porque o batismo nos confere essa graça santificante total, plenamente. Então, perdemos essa graça como? Com a desgraça de cometermos o pecado mortal. Então, o que volta, o que liga de novo? A santa confissão. E os pecados veniais, eles são perdoados na Santa Missa. Todos os santos da Igreja Católica nos ensinam isso. Santa Teresa de Ávila fala nos seus escritos, nos seus livros, e outros tantos santos sempre falam que os pecados leves, veniais, eles são perdoados mesmo por atos de amor a Deus, ou por o seu pedido de perdão imediato. Mesmo os pecados graves e mortais, que é a mesma coisa que nós cometemos, graves e mortais, que tem essas condições que eu citei aqui conforme o catecismo, no momento que nós fazemos o nosso exame de consciência, Deus já está nos perdoando. Porém, a absolvição do sacerdote é o que dá é o que assim finaliza. Mas a partir do momento que o pecador, que a pecadora já se arrepende dos seus pecados, Deus já entrou na sua misericórdia infinita. Por quê? São Lucas capítulo 15, o filho pródigo. Todos conhecemos bem esse santo evangelho. O que acontece quando o filho está voltando
O filho está longe ainda, diz o Evangelho, mas o pai já vai ao encontro, abraça e cobre de beijos. Então, essa é a misericórdia infinita de nosso bom Deus que nós tantas vezes desconhecemos ou desprezamos. Então, qualquer mínima parcela, qualquer mínimo movimento do pecador e da pecadora arrependida já confere a misericórdia, já confere o perdão de Deus. Porém, como Deus não é bagunça, tem a ordem tem a tradição da igreja, tem o magistério, então é somente o sacerdote dizer a fórmula completa e pronto, acabou. Ficou para trás. E nós não veremos esse pecado. Esse pecado não nos será imputado no dia do juízo, porque foi apagado. Apagado. Totalmente. O perdão de Deus é completo. Então, eu acho que ficamos aqui por essa parte do catecismo. Ficamos aqui por essa parte do catecismo e vamos agora entrar nesse exame de consciência inicial do nosso santo São Francisco de Sales. Eu acredito que eu vou ficar só com a leitura dessa parte do exame do estado da alma para com Deus. Vamos abrir a mente, o espírito na nossa oração, vamos escutar essas palavras do Espírito Santo, essas perguntas do nosso santo anjo da guarda para nós. Então, agora não é mais vossa irmã Alessandra que fala, o vosso santo anjo da guarda está falando com cada um. Pensemos um pouco e vamos ver o que cabe à nossa vida nesse tempo atual. Exame do estado da alma para com Deus. Primeiro, que diz o teu coração a respeito do pecado mortal? Tens a firme resolução de não cometê-lo por nada neste mundo? Porque nisto é que consiste realmente o fundamento da vida espiritual, ou seja, da vida na graça de Deus. O que diz o teu coração relativamente aos mandamentos de Deus? O que pensas dos mandamentos de Deus? São pesados, são difíceis, são muitos mandamentos. Acha bom, o seu coração acha que eles são bons, suaves e agradáveis? O que diz o teu coração acerca do pecado venial? É impossível velarmos tanto sobre nós que não cometamos nenhum. Mas o que vocês pensam? O que você pensa sobre o pecado venial? Um só, dois, não tem problema? Ou você tem sempre essa vontade de não chegar a cometê-los mesmo? O que diz o teu coração acerca dos exercícios espirituais? Aqui o santo está falando de exercício espiritual, um momento de oração, o Santo Terço, uma leitura da Bíblia, participar da Santa Missa, ouvir a palavra de Deus, ler e falar dela, meditá-la, confessar-se, pedir conselhos espirituais, preparar-se para a Santa Comunhão, comungar, moderar suas inclinações. Sentes alguma aversão em tudo isso ou gostas de tudo isso? O que diz o teu coração de Deus mesmo? Desagrada-te a lembrança de Deus? Achas consolo nisso? Sentes em teu coração a facilidade de amá-lo e um gosto particular em saborear este amor? Sentes alegria em pensar na imensidade de Deus, em sua bondade, em sua misericórdia? Se a lembrança de Deus te apresenta ao coração no meio das ocupações e vaidades do mundo, tens algum lugar para ela, para pensar em Deus, para fazer sua oração mesmo durante o trabalho, para orar sem cessar? O que diz o teu coração a respeito de Jesus Cristo? Achas nele o teu prazer? E o que diz o teu coração a respeito de Nossa Senhora, dos santos, do teu anjo da guarda? Tens amor para com eles? Tens especial confiança em sua proteção? Gosta das suas imagens, da sua vida, dos seus louvores? E quanto à tua linguagem, como é que tu falas de Deus? Falas com gosto? Segundo o teu estado e a capacidade, é claro. Gosta de entoar cânticos espirituais, entoar louvores a Deus, de fazer adoração ao Santíssimo? O que pensas a respeito de tudo isso? Faz um esforço para visitar o Santíssimo?
E quanto às tuas obras, pensas se tens tido zelo para a glória exterior de Deus? Ou tem alguma honra sua pessoal nisso? E o que você tem deixado até agora por amor a Deus, suas renúncias? Que você tem renunciado, mortificado? Como está o seu coração a respeito disso? De mortificar as más paixões, de praticar as virtudes? Então, caríssimos e amados irmãos e irmãs, nós vamos ficar por aqui nesse vídeo. E no próximo, com a graça de Deus, vamos adentrar as perguntas conforme os 10 mandamentos da lei de Deus e os 5 mandamentos da Igreja Católica, e pedimos a bênção de Nossa Mãe do Céu, a santa perseverança nesse caminho tão belo, porque o caminho da consagração é todo dia até o nosso último suspiro. Que Nossa boa Mãe do Céu nos abençoe, nos infunda a sua santa graça. Com o vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Até a próxima, se Deus quiser.